Você já sentiu que está preso em um ciclo onde os dias passam, mas nada realmente muda? Como se sempre houvesse algo desviando sua atenção do que realmente importa. Talvez você acorde decidido a focar no que precisa ser feito, mas, quando percebe, foi sugado por distrações que parecem inofensivas, mas que, na verdade, estão roubando sua paz, sua energia e, acima de tudo, o seu propósito. As distrações são como pequenas fissuras em uma barragem. No começo, parecem insignificantes, mas, com o tempo, comprometem toda a estrutura. E o grande problema é que nem sempre percebemos o estrago que elas estão causando. Vamos sendo levados por estímulos constantes, sempre com a ilusão de que podemos recuperar o tempo perdido depois. Mas será que realmente conseguimos? A Bíblia nos alerta sobre isso. Em Provérbios, capítulo 4, versículo 25, está escrito: olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Esse versículo nos dá um direcionamento claro. Manter os olhos no propósito, sem se perder com distrações que nos afastam daquilo que Deus preparou para nós. Mas como fazer isso em um mundo onde tudo parece competir pela nossa atenção? A realidade é que muitas das coisas que nos distraem não são ruins em si mesmas. O problema não está nelas, mas no espaço que permitimos que ocupem em nossas vidas. O celular não é um problema, mas se ele consome mais tempo do que sua comunhão com Deus, isso se torna um obstáculo. O trabalho é necessário, mas se te impede de dedicar um momento de oração ou de estar com a família, talvez algo precise ser ajustado. O descanso é essencial, mas se ele vira preguiça e procrastinação, pode estar atrasando aquilo que você tanto pede a Deus para acontecer. O engano das distrações está no fato de que elas não parecem ameaçadoras. Se fosse algo claramente destrutivo, seria mais fácil identificar e evitar. Mas elas se disfarçam de normalidade, como algo inofensivo, até que, sem perceber, você começa a negligenciar áreas fundamentais da sua vida. Primeiro, você deixa para orar mais tarde. Depois, esquece de abrir a Bíblia por alguns dias. Aos poucos, sua mente vai se enchendo de outras coisas. E quando percebe, já não sente mais a presença de Deus como antes. E não pense que isso acontece apenas na vida espiritual. O mesmo ocorre com seus sonhos, seus projetos, suas responsabilidades. Você tem objetivos, metas, coisas que deseja conquistar, mas está sempre adiando porque algo mais urgente aparece. E assim, a vida segue num ritmo onde tudo parece estar em movimento, mas nada realmente avança. O que está te distraindo? O que tem roubado seu foco? Talvez você esteja pedindo para Deus abrir portas, mudar sua realidade, te dar clareza sobre o que fazer. Mas será que Ele já não tem falado e você simplesmente não tem conseguido ouvir? Porque está ocupado demais com tantas outras coisas que não te levam a lugar algum. As distrações são inimigas silenciosas. Elas não chegam com alarde, não avisam que vão te atrasar. Elas apenas tomam espaço, sugam seu tempo, minam sua energia e deixam você sempre no mesmo lugar. Mas hoje, essa realidade pode começar a mudar. Aproveito e peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. Nem sempre o maior perigo é aquilo que enfrentamos de forma direta. Muitas vezes, o que realmente nos afasta do propósito de Deus não é um grande obstáculo à nossa frente, mas as pequenas distrações que desviam nosso olhar sem que percebamos. Elas chegam sutilmente, disfarçadas de entretenimento, preocupações passageiras ou tarefas que parecem inofensivas, mas que aos poucos vão preenchendo cada espaço da nossa atenção. A grande estratégia do inimigo nunca foi apenas atacar frontalmente.
Ele sabe que se conseguir manter alguém distraído, já venceu metade da batalha. Afinal, uma pessoa que vive ocupada com o que não importa, não tem tempo para buscar o que realmente deveria estar fazendo. Muitos vivem nessa condição sem nem perceber. O tempo que poderia ser usado para crescer espiritualmente é consumido por redes sociais, conversas vazias, entretenimento sem propósito. O tempo que poderia ser dedicado a projetos pessoais é desperdiçado com preocupações pequenas, distrações momentâneas ou simplesmente a procrastinação mascarada de descanso. Quando percebem, os dias passaram, as oportunidades se foram e nada mudou. A Bíblia alerta sobre a importância de valorizar cada momento. Efésios capítulo 5, versículo 16 diz: aproveitem ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Isso significa que não podemos viver de maneira desatenta, deixando que os dias simplesmente passem sem propósito. Cada momento conta, cada escolha que fazemos tem um impacto, seja para nos aproximar ou nos afastar do nosso propósito. Muitos justificam essas distrações como uma forma de aliviar a mente. Dizem que é só um tempo para relaxar, mas acabam se prendendo a ciclos viciantes que drenam a energia sem trazer nada de valor. O problema não é descansar ou se entreter, mas quando isso se torna um refúgio que impede o crescimento. Distrações também vêm disfarçadas de excesso de preocupação. Muita gente gasta mais tempo pensando no que pode dar errado do que realmente agindo para mudar sua situação. Ficam presas em ansiedades, dúvidas e medos, permitindo que a mente se encha de questões que só trazem peso, sem nenhuma solução. A armadilha está justamente no fato de que tudo isso parece normal. O dia a dia exige tanto da mente que muitos nem percebem que já estão vivendo no automático, sendo levados por uma rotina que apenas consome, mas não constrói. E o tempo que poderia ser usado para buscar direção de Deus, para desenvolver projetos ou fortalecer relacionamentos, vai sendo desperdiçado. Se o inimigo não pode destruir alguém, ele faz o possível para distrair. Se não pode impedir uma pessoa de crescer, ele cria cenários onde o tempo dela é tomado por aquilo que não acrescenta. É por isso que tantas pessoas se sentem perdidas, sem energia, sem progresso real. Elas não percebem que não estão paradas, mas sim andando em círculos. A questão é, o que tem te desviado do que realmente importa? O que tem consumido seu tempo sem trazer nenhum resultado para a sua vida? Enquanto essas perguntas não forem respondidas com sinceridade, as distrações continuarão roubando espaço sem serem notadas. O relacionamento com Deus não é algo que simplesmente acontece. Ele precisa ser cultivado com constância, atenção e dedicação. Mas em um mundo onde tudo exige pressa e onde a mente está sempre sobrecarregada, muitos acabam deixando essa parte essencial da vida de lado, não por falta de fé, mas por excesso de distrações. A vida espiritual não se esfria de um dia para o outro. O afastamento vem aos poucos, quase sem ser notado. Primeiro, é um dia sem oração porque a rotina foi cansativa. Depois, um esquecimento aqui, uma leitura bíblica adiada ali. De repente, o coração já não sente mais a mesma conexão. A fé parece distante e a voz de Deus se torna mais difícil de ouvir. O perigo das distrações está no fato de que elas não são agressivas. Elas não proíbem a oração, apenas a substituem por algo que parece mais urgente. Não impedem a busca por Deus, apenas a tornam menos prioritária. E quando a espiritualidade se torna um assunto secundário, o efeito disso se espalha por todas as áreas da vida. Mateus, capítulo 6, versículo 33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas.
Esse versículo é um lembrete de que a ordem das prioridades define os resultados da vida. Quando Deus está no centro, tudo se alinha, mas quando as distrações ocupam esse lugar, o coração se perde. Muitos acreditam que só estão passando por um período de desânimo espiritual, mas na realidade estão apenas sobrecarregados com coisas que não deveriam estar carregando. A mente gasta energia demais com informações desnecessárias. O tempo é fragmentado entre tantas tarefas que Deus vai ficando para depois. E quando se percebe, a comunhão já não é mais a mesma. A busca por Deus exige decisão. Não é algo que acontece espontaneamente. Precisa ser intencional. É preciso identificar o que tem ocupado espaço demais e começar a fazer escolhas mais conscientes. Não se trata de excluir tudo da vida, mas de colocar cada coisa no seu devido lugar. Se a mente está sempre ocupada com outras coisas, como Deus poderá falar? A conexão espiritual depende da atenção que se dá a ela. Assim como qualquer relacionamento, precisa de tempo, dedicação e constância. Quando as distrações dominam, a voz de Deus fica abafada. Mas quando se decide colocar o foco no que realmente importa, a presença dele se torna cada vez mais evidente. A questão não é apenas reconhecer que as distrações existem, mas decidir que elas não terão mais o poder de afastar a sua vida do propósito de Deus. Muitas pessoas acreditam que estão esperando o tempo certo para as coisas acontecerem, mas na realidade apenas estão adiando o que já deveriam ter feito. Elas desejam crescimento, mudanças, novas oportunidades, mas permanecem distraídas com pequenas coisas que não as levam para lugar algum. Distrações não afetam apenas a vida espiritual, elas também impactam diretamente a caminhada material. Sonhos são deixados de lado porque o tempo é consumido com o que não tem valor. Planos são adiados porque sempre há algo supostamente mais urgente. Os dias passam, as oportunidades surgem e se vão, e a sensação de estar sempre no mesmo lugar se torna cada vez mais forte. Há quem diga que não consegue tempo para estudar, buscar um novo emprego ou iniciar um projeto, mas passa horas em atividades que não trazem nenhum retorno. Não percebe que a própria rotina está cheia de pequenas distrações que, somadas, representam dias, meses ou até anos de atraso. Provérbios, capítulo 13, versículo 4 diz: "O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos." Esse versículo mostra que não basta querer algo, é preciso agir. Quem apenas deseja sem foco e sem disciplina, vê a vida passar sem grandes mudanças. O problema é que muitas distrações vêm disfarçadas de descanso merecido. Depois de um dia cansativo, é fácil se entregar a horas de entretenimento sem perceber que esse tempo poderia estar sendo usado para algo mais produtivo. O equilíbrio é necessário, mas quando o descanso se torna uma fuga da responsabilidade, ele já não é mais saudável. Outra forma de distração que atrasa a vida material é a preocupação excessiva. Muita gente passa mais tempo pensando no que pode dar errado do que realmente tomando atitudes para que as coisas deem certo. A mente fica cheia de incertezas, e isso gera uma paralisia que impede qualquer avanço real. Distrações também surgem através de compromissos desnecessários. Algumas pessoas dizem sim para tudo, aceitam todo tipo de convite, se envolvem em assuntos que não agregam e, quando percebem, não sobra tempo para investir no que realmente importa. É preciso ter clareza sobre quais são as prioridades. Se algo não contribui para o crescimento, se não aproxima dos objetivos, se apenas rouba tempo, sem trazer benefícios reais, talvez não mereça tanto espaço. O tempo é um recurso que não pode ser recuperado. O que se perde com distrações dificilmente será reposto. Cada dia que passa é uma oportunidade que não volta.
Quem entende isso para de esperar as condições perfeitas e começa a agir. Quem permite que as distrações dominem sua rotina sempre terá uma justificativa para o que não foi feito, mas nunca verá progresso real. A vida não anda para frente sozinha. O avanço depende de decisões conscientes e da capacidade de dizer não para aquilo que não constrói. Nada é mais precioso do que saber exatamente para onde se está indo e caminhar nessa direção sem se perder pelo caminho. Quem tem clareza de propósito não se deixa levar por distrações, pois entende que cada escolha tem um peso e cada passo pode aproximar ou afastar do destino final. O maior exemplo de alguém que viveu com propósito foi Jesus. Ele nunca perdeu tempo com discussões inúteis, não se envolveu em situações que não acrescentavam nada e jamais permitiu que outras vozes determinassem o que ele deveria fazer. Sua vida foi marcada por um senso absoluto de missão. Hoje, muitas pessoas vivem angustiadas porque sentem que estão longe do propósito que gostariam de cumprir. Algumas até sabem o que deveriam fazer, mas se veem cercadas por tantas distrações que não conseguem avançar. O problema não é falta de capacidade ou oportunidades, mas a dificuldade de manter o olhar fixo naquilo que realmente importa. Filipenses capítulo 3, versículo 14 ensina: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esse versículo revela a importância de ter um objetivo claro e avançar em sua direção sem hesitação. Quem está constantemente olhando para os lados, se preocupando com o que não acrescenta, perde tempo e se distancia do propósito. Distrações podem surgir de diversas formas. Às vezes, aparecem como pessoas que tentam impor seus próprios desejos e expectativas. Em outros momentos, vêm disfarçadas de ocupações urgentes, mas sem valor real. Se não houver um posicionamento firme, a vida se torna um acúmulo de tarefas sem sentido, sem progresso e sem direção. Foco exige renúncia. Para seguir um caminho com determinação, é necessário deixar para trás aquilo que não faz parte da jornada. Quem tenta carregar tudo ao mesmo tempo se sobrecarrega e não consegue ir longe. Quem quer agradar a todos perde a identidade e se afasta do chamado que deveria cumprir. O tempo é limitado. A energia não é infinita. Quem deseja viver com propósito precisa aprender a escolher no que vale a pena investir cada momento. Não há problema em descansar, se divertir ou ter momentos de lazer, mas é preciso ter sabedoria para não deixar que essas coisas se tornem distrações que desviam do caminho certo. O segredo para não se perder em meio às distrações está na capacidade de definir prioridades. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, todas as outras coisas encontram seu devido espaço. O que realmente importa se mantém no centro, e tudo aquilo que antes roubava tempo e energia vai perdendo força. O propósito não se cumpre por acaso. Ele exige decisão, constância e compromisso. Quem entende isso para de desperdiçar tempo com o que não vale a pena e passa a viver com mais clareza, firmeza e segurança no caminho que foi chamado a seguir. Talvez você esteja percebendo que tem deixado muitas distrações roubarem o seu tempo, sua energia e até sua paz. Pequenas coisas que pareciam inofensivas foram se acumulando e agora você sente que sua vida está travada, sem progresso, sem direção clara. Mas Deus não te criou para viver perdido em meio ao que não importa. Ele tem um propósito para você e cada dia é uma nova oportunidade para retomar o foco e alinhar sua vida com aquilo que realmente faz sentido. O que hoje tem tirado sua atenção do que é essencial? O que tem te afastado de buscar mais a Deus?
O que tem impedido você de agir para mudar a sua realidade? Essas perguntas precisam ser respondidas com sinceridade, porque ignorá-las significa continuar no mesmo lugar. Agora é o momento de entregar tudo isso diante de Deus, de pedir sabedoria para identificar as distrações, força para resistir ao que desvia do propósito e coragem para avançar. Feche os olhos, abra o coração e vamos orar juntos. Deus está aqui pronto para falar com você e trazer clareza para a sua caminhada. Pai amado, neste momento nos colocamos diante da Tua presença, reconhecendo que tantas vezes temos permitido que distrações roubem o nosso tempo, nossa paz e até mesmo o nosso propósito. Sabemos que Tu tens um chamado para cada um de nós, e ainda assim, muitas vezes, nos vemos presos em coisas passageiras, ocupados com o que não edifica, deixando de lado o que realmente importa. Senhor, perdoa-nos por cada momento em que escolhemos o que é superficial, ao invés de buscar a Tua presença. Perdoa-nos por cada instante que desperdiçamos em coisas que não trazem crescimento, em preocupações excessivas, em distrações que nos afastam de Ti. Queremos voltar o nosso olhar para o que realmente tem valor. Queremos aprender a priorizar aquilo que vem de Ti e rejeitar tudo o que tenta nos desviar do caminho certo. Dá-nos discernimento para enxergar o que tem tomado o nosso tempo de forma errada. Mostra-nos as áreas da nossa vida onde temos dado mais atenção ao que é passageiro do que ao que é eterno. Revela-nos, Pai, onde estamos nos perdendo e nos ajuda a corrigir nossa rota antes que seja tarde demais. Senhor, tira do nosso coração toda preguiça espiritual, todo desânimo, toda acomodação. Que não sejamos levados pelo cansaço ou pelo excesso de informações que tentam nos sufocar diariamente. Que a nossa mente esteja alinhada com a Tua vontade e que saibamos colocar limites naquilo que tenta roubar nossa concentração. Fortalece-nos para que possamos escolher sempre o que Te agrada. Dá-nos um coração disposto a buscar mais a Ti, a separar um tempo de qualidade para estarmos contigo, sem distrações, sem interferências. Que possamos aprender a silenciar as vozes do mundo para ouvirmos a Tua voz com clareza. Pedimos também, Senhor, que nos ajudes em nossa caminhada material. Sabemos que as distrações não afetam apenas nossa vida espiritual, mas também impedem nosso crescimento pessoal, profissional e emocional. Tira de nós toda procrastinação, toda falta de foco, toda tendência a perder tempo com o que não constrói. Ensina-nos a usar cada dia com sabedoria, para que possamos avançar, crescer e cumprir tudo aquilo que foi planejado por Ti para nós. Que nossos olhos estejam fixos no propósito, que nosso coração não se perca no que é superficial, que nossa mente esteja centrada naquilo que realmente faz diferença. Queremos viver uma vida que vale a pena, uma vida direcionada por Ti, onde cada passo seja dado com consciência e cada decisão seja tomada com sabedoria. Obrigado por nos lembrar da importância de estarmos atentos. Obrigado por nos despertar para essa realidade e por nos dar a oportunidade de mudar. Que a partir de hoje possamos ser mais vigilantes, mais intencionais e mais focados no que realmente importa. Oramos em nome de Jesus. Amém. A vida passa rápido demais para ser desperdiçada com o que não edifica. Cada dia que deixamos escapar em distrações é um dia a menos para viver o propósito que Deus tem para nós. Não podemos continuar ignorando o tempo que se perde com aquilo que não traz crescimento. A mudança começa agora, com escolhas pequenas, mas consistentes. Se essa mensagem fez sentido para você, considere se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso ajuda essa palavra a alcançar mais pessoas que também precisam desse despertar. E deixe um comentário como: nada vai me distrair do propósito de Deus. Declare isso com fé e que essa seja a sua decisão daqui em diante.
Se você deseja fortalecer ainda mais a sua caminhada espiritual e quer ter um direcionamento para viver um ano com mais propósito, dê uma olhada no material especial que deixamos no primeiro comentário fixado. É algo que pode transformar a sua forma de se conectar com Deus e trazer mais profundidade para a sua vida de oração. Que Deus te abençoe e te fortaleça para manter o foco no que realmente vale a pena. Nos vemos na próxima mensagem.